nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos agora com o artigo 5 do Credo de Santo Tomás de Aquino, explicado por Santo Tomás de Aquino. Estamos falando de Nosso Senhor Jesus Cristo e corresponde hoje ver o descenso de Cristo, a descida aos infernos e a ressurreição do Senhor. Desceu à mansão dos mortos, diz o credo, ressuscitou ao terceiro dia. Conforme foi dito, continua o santo neste livro, a morte de Cristo consistiu na separação entre sua alma e seu corpo, como acontece na morte de qualquer homem. A divindade, porém, estava tão indissoluvelmente unida ao homem Jesus que, por mais que sua alma e seu corpo se separassem entre si, continuou ligada ao seu corpo e à sua alma de forma perfeitíssima. Eis porque o Filho de Deus tanto permaneceu com o corpo no sepulcro, como desceu também com a alma aos infernos, à mansão dos mortos. Qual é a afirmação aqui do santo? Morreu Cristo. Essa morte foi separação do corpo e da alma, como acontece com qualquer ser humano. Agora, a divindade, que estava unida tanto à alma como ao corpo, permaneceu nos dois. Então, Cristo, em sua divindade, a pessoa do Verbo, estava igualmente presente na alma de Cristo, que descia à região dos mortos, ao inferno, como também estava no corpo, que estava morto no sepulcro, a divindade, perfeitamente aí. São 4, diz Santo Tomás, as razões pelas quais Cristo desceu com sua alma aos infernos. Então, a primeira parte deste artigo da fé, que é a descida de Cristo aos infernos. A primeira foi para que pudesse sofrer todo o castigo do pecado e assim a culpa fosse completamente expiada. Nós sabemos que o salário do pecado, digamos, o pagamento do pecado é a morte. E Cristo, para poder chegar a experimentar totalmente as consequências do pecado, não somente tinha que sofrer, sino que também tinha que morrer e tinha que descer até a última e a pior das consequências que pode ter esta realidade terrível, que é o pecado. O castigo do pecado do homem não consistia somente na morte do corpo, mas também no sofrimento para a alma. Visto que esta havia pecado, cabia-lhe ser punida pela privação da visão de Deus. Não se tinha ainda oferecido uma satisfação por essa pena. Isto explica porque antes da vinda de Cristo, todos, inclusive os patriarcas, eram obrigados a descer aos infernos. Cristo, para carregar sobre si a punição completa devida aos pecadores, quis não apenas morrer, mas também descer com sua alma aos infernos. Não está dizendo o santo que Cristo pecou, atenção, mas se tinha em si a realidade do pecado, porque ele assumiu o pecado para poder pagar por esta realidade terrível. E para pagar, tinha que descer, então, até aos infernos. Já me podem contar entre os mortos, pois estou completamente sem forças. Estou abandonado entre os que morreram. Sou como aqueles que já foram enterrados, diz o Salmo 88, versículos 5 e 6. Outros homens lá estavam como escravos. Cristo foi até lá como pessoa livre. Essa é a grande diferença. Ninguém pode descer ao inferno como uma pessoa livre. O inferno é uma punição, e a punição se vai contra a própria vontade, por dizer assim, embora se tenha escolhido isso. Cristo, por própria vontade, sem ter sido obrigado, desceu a esta realidade terrível. Um esclarecimento que eu quero fazer em relação a este artigo de Santo Tomás. Aqui, particularmente Santo Tomás, não faz uma distinção fina
entre o que seria o inferno dos condenados por ter pecado, aqueles que realmente mereciam o inferno daqueles que estavam porque não podiam entrar ao céu, como poderiam ser os santos do Antigo Testamento, e também até o purgatório. Essas três realidades nós vamos ver neste artigo que Santo Tomás não faz distinção. Então, temos que estar muito atentos para perceber em que momento está falando do inferno dos condenados, em que momento está falando do inferno dos justos, aquele lugar onde estavam esperando a vinda do Messias, e quando está falando do purgatório. Aí fica como muito mais evidente, certamente no artigo, mas esclareço inicialmente para que ninguém fique pensando ou confundido em relação às verdades da fé, quando Santo Tomás fala sempre a mesma palavra, inferno. Neste caso, aplica a palavra inferno para essas três realidades. Em cada momento, nós vamos ter que discernir de que está falando. A segunda razão da descida de Cristo aos infernos foi socorrer de maneira perfeita a seus amigos. Ele tinha amigos não só no mundo, como também nos infernos. Amigos de Cristo são os que vivem no amor. Ora, nos infernos estavam muitos que tinham morrido no amor e na fé do Cristo que devia vir, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi e muitos outros homens justos e perfeitos. Uma vez que Cristo havia visitado seus amigos no mundo e os socorreram com sua própria morte, quis também visitar os amigos que estavam nos infernos, socorrendo-os, descendo até eles. E coloca Eclesiástico 24, 25, penetrarei todas as partes inferiores da terra e lançarei os olhos por todos os que dormem e iluminarei todos os que esperam no Senhor. Agora, há uma realidade. Cristo podia descer nesse momento para encontrar seus amigos no inferno, porque lá tinha pessoas que eram santas, que eram boas. Hoje, pensando em nossa realidade atual, depois de ter acontecido a ressurreição de Cristo e ter se aberto as portas do céu, Cristo não poderia descer pelos amigos, porque não há amigos de Deus no inferno, porque como diz Santo Tomás, o fundamento é o amor. E se há uma coisa que falta nos condenados, é amor a Deus e, portanto, também o amor que corresponde para com o próximo. Terceira razão foi para que Cristo triunfasse completamente sobre o demônio. Alguém só tem um triunfo completo sobre o inimigo, não apenas quando vence no campo de batalha, mas especialmente quando ele invade a casa e se apodera da sede de seu reino e de seu próprio palácio. Cristo já havia triunfado sobre o demônio e o vencera na cruz, conforme se lê no Evangelho de São João. E agora o julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora, 12:31. Para triunfar sobre o demônio de modo definitivo, Cristo quis tirar-lhe a sede do reino e aprisioná-lo no seu próprio palácio, que é o inferno. Em vista disso, desceu até ele, arrebatou-lhe todos os bens, algemou-o e lhe arrancou a presa, como diz o apóstolo São Paulo. Ele venceu as autoridades e os poderes e humilhou-os publicamente e levou-os prisioneiros em sinal de triunfo por meio de Cristo. Como Cristo recebera a posse do céu e da terra, quis também ter posse dos infernos, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e nos infernos. Filipenses 2:10. O próprio Jesus havia dito, em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Então, este argumento é muito interessante, porque é verdade, a vitória total contra um inimigo não é somente quando você vence no campo de batalha, sino quando consegue invadir a casa do inimigo e tomar o controle total das possessões do inimigo. O demônio, aqui é apresentado por Santo Tomás até a descida de Cristo como o rei, o dono do inferno, essa visão que muitas vezes se tem de televisão hoje, colocando ao demônio como reinando no inferno, como poderoso. O que diz Santo Tomás aqui é, bom, até a descida de Cristo foi assim, mas quando Cristo desceu e já tirou até o próprio lugar ao demônio, então converteu o demônio em um mais dos condenados, é dizer, não tem diferença com os outros, está aí como aquele que sofre, como qualquer um dos que estão sofrendo essa realidade.
Quarta e última razão que coloca Santo Tomás de por que desceu aos infernos foi para libertar os santos que estavam nos infernos. Assim como Cristo quis submeter-se à morte para libertar os vivos, quis também descer aos infernos para libertar os que lá se achavam. Diz o profeta Zacarias: Eu libertarei aqueles dentre vós que se encontram prisioneiros como no fundo de um poço de água. 9:11. O profeta Oséias: Ó morte, serei a tua morte, ó inferno, serei para ti uma mordida. 13:14. Bem semelhante ao argumento dos amigos. Embora Cristo tivesse destruído totalmente a morte, não destruiu totalmente o inferno, mas como que lhe deu uma mordida, visto que não libertou todos os que lá estavam. Libertou unicamente os que lá estavam sem pecado mortal. Com relação ao pecado original, foram dele libertados, enquanto simples indivíduos, os que tinham sido circuncidados e antes da circuncisão, as crianças sem uso da razão, que se tinham salvo pela fé dos pais. É a explicação de quenes foram libertados e quenes ficaram. Continua Santo Tomás: Quanto aos adultos, foram salvos pelos sacrifícios e pela fé no Cristo que havia de vir. Todos se encontravam nos infernos devido ao pecado original de Adão, do qual, enquanto natureza humana, somente Cristo podia libertá-los. Deixou, pois, no inferno os que aí estavam com pecado mortal e as crianças que não haviam sido circuncidadas. Por isso disse, quando desceu aos infernos: Serei para ti como uma mordida. Do exposto, podemos tirar 4 ensinamentos, diz Santo Tomás. Primeiramente, uma firme esperança em Deus. Por mais afligido que o homem esteja, deve esperar a ajuda de Deus e confiar nele. Não há nada mais grave do que estar no inferno. Ora, se Cristo libertou os que lá estavam, todo homem que verdadeiramente for amigo de Deus deve ter total confiança de que Ele o livrará de qualquer angústia. É maravilhoso este argumento. O inferno é o único que não tem solução. O único. Agora, para os justos que tiveram que descer aí, houve solução. Por quê? Porque Cristo não deixou seus amigos lá. Então, quanta mais fé temos que ter nós na assistência, na ajuda de Deus, no momento atual, se somos fiéis a esse Deus. Diz o livro da sabedoria: Ele não desamparou o justo vendido, mas preservou-o do pecado, não o abandonou e desceu com ele à prisão. 10, versículos 13 e 14. Como Deus socorre especialmente os seus servos, todo aquele que o serve deve sentir-se muito seguro. Eclesiástico 34:14. Aquele que teme a Deus de nada tremerá, nem terá medo, pois o Senhor é a sua esperança. Em segundo lugar, segundo o conselho espiritual de Santo Tomás em relação a isto, devemos despertar em nós o temor de não cair na presunção. Embora Cristo tenha padecido pelos pecadores e descido aos infernos, não libertou a todos, porém tão somente os que se achavam sem pecado mortal, como já foi dito. Os que tinham morrido em pecado mortal, deixou-os no inferno. Portanto, ninguém que morra em pecado mortal espere ser perdoado. Ficarão ali durante o tempo em que os santos patriarcas ficarem no paraíso, isto é, para sempre. É muito forte esta frase de Santo Tomás. Em realidade é uma verdade, mas é forte porque ele está dizendo: muitas pessoas podem cair em presunção. Bom, se Cristo salvou aos bons dos infernos anteriormente, podemos esperar talvez que no final do mundo salva também aos maus dessa realidade do inferno. Santo Tomás diz: não é essa a doutrina de Cristo, não é essa a doutrina da igreja. Ninguém que morra em pecado mortal espere ser perdoado. Ninguém. Por isso temos que ter tanto respeito e medo por esta realidade. Ficarão ali durante o tempo em que os santos patriarcas ficarem no paraíso, isto é, para sempre. Colocar a citação de Mateus 25:46, irão os que fizeram o mal para o castigo eterno, enquanto os que fizeram o bem irão para a vida eterna. Em terceiro lugar, terceiro conselho espiritual, devemos ser vigilantes. Se Cristo desceu ao inferno para nos salvar, convém que lá desçamos em espírito para meditar sobre os seus tormentos. Desse modo, poderemos imitar o rei Ezequias, que no seu cântico dizia:
Eu dizia para mim mesmo, vivi apenas metade da minha vida e já tenho que partir para ir passar no mundo dos mortos os anos que me faltavam para viver. Isaías 38:10. Aquele que em vida, conselho maravilhoso de Santo Tomás, escutem, aquele que em vida desce com o pensamento ao inferno com certa frequência, não irá parar lá tão facilmente depois da morte, uma vez que este pensamento o afasta do pecado. Vemos como os homens deste mundo evitam cometer más ações por medo das penas temporárias. É natural, pois, que se esforcem mais por evitar o pecado por medo do castigo do inferno, cujos padecimentos são maiores por serem mais longos, mais cruéis, mais numerosos. O livro do Eclesiástico de Santo Tomás adverte-nos: em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. 7:36. Por isso, este conselho do santo para mim é maravilhoso, porque está dizendo, meditem no inferno. E é o que eu, também como pároco, como pastor de alguma maneira, quero recomendar. Faço meu este conselho de Santo Tomás. Dediquem tempo a meditar no inferno. Uma vez no mês, dedicar um dia, hoje vou refletir sobre esta realidade. Não é gostoso, não é bonito, mas é melhor meditar nisso aqui para ter precaução e não esquecer desta realidade e depois encontrar ela depois da morte. Então, meditemos, dediquemos tempo. Quarto lugar, quarto conselho espiritual que dá o santo, com a sua descida aos infernos, Cristo nos deu um exemplo de amor. Ele desceu até lá para libertar aqueles a quem amava. Ora, nós também devemos descer até lá para ajudar aqueles a quem amamos. Os que estão no purgatório não podem se ajudar a si mesmos. Seria excessivamente insensível o indivíduo que pudesse socorrer uma pessoa querida detida na prisão e não o fizesse. Quão mais insensível não será aquele que deixa de socorrer um amigo no purgatório. Por isso eu dizia que ele, por momentos, coloca inferno também como sinônimo de purgatório. Não há comparação entre os padecimentos deste mundo e os padecimentos do purgatório. Lemos no livro de Jó: intercedei por mim, vós, meus amigos, porque me feriu a mão de Deus. No segundo livro dos Macabeus está escrito: é santo e salutar o pensamento de orar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. 12:46. Podemos auxiliar os que estão no purgatório, conforme nos ensina Agostinho, de três maneiras: com missas, orações e esmolas. Gregório acrescenta uma quarta: o jejum. Isto não nos deve causar admiração. Também neste mundo, um amigo pode dar satisfação por outro amigo. O mesmo se aplica aos que estão no purgatório. Então, coloca também um exemplo de amor aqui em Cristo que nós temos que imitar, como ele se acordou de seus amigos que precisavam. Assim, nós temos que lembrar desses amigos que precisam de nossa oração, que estão no purgatório. Talvez nós não conhecemos com certeza se estão lá ou não, mas temos que rezar por eles. E se estivessem, e também poderíamos acrescentar o argumento de Santo Tomás dizendo: temos que lembrar desses amigos nossos que estão em necessidade e que precisam de nossa companhia, de nossa ajuda, de nosso tempo. Pensemos um pouquinho. Duas coisas, afinal, são necessárias ao homem, diz Santo Tomás: conhecer a glória de Deus e conhecer as penas do inferno. Estimulados pela glória de Deus e ameaçados pelo castigo do inferno, os homens se tornam mais cuidadosos e afastam-se do pecado. Ambas as coisas, porém, não são fáceis de serem conhecidas. Sobre a glória de Deus está escrito: mal podemos compreender o que está sobre a terra e dificilmente encontramos o que temos ao alcance das mãos. Quem pode descobrir o que acontece no céu? Sabedoria 9:16. Isso é muito difícil para os habitantes da terra, conforme nos diz o Evangelho de São João. Quem vem da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. 3:31. Aos espirituais, no entanto, tal coisa não é difícil. No mesmo Evangelho se lê: eis porque Deus desceu dos céus e se fez homem para nos ensinar as coisas do céu. Era também difícil conhecer as penas do inferno. O livro da sabedoria põe na boca dos ímpios as seguintes palavras: não se conhece quem tenha voltado
do inferno. 2:1. Aí tem também um motivo mais de por que a encarnação, porque veio o Filho de Deus, e de alguma maneira já Santo Tomás também abre a porta de por que a ressurreição, porque não se conhecia essa realidade que está além da morte, e que evidentemente é uma realidade desconhecida para os que estamos vivos, mas Cristo foi lá e voltou para nos informar disso. Agora, não se pode afirmar isso. Cristo desceu do céu para nos ensinar as coisas do céu e voltou do inferno para nos ensinar a realidade do inferno. É necessário, pois, que creiamos que Ele não só se fez homem e morreu, mas que também ressuscitou dentre os mortos. Por essa razão, professa o credo, e aqui entra na segunda parte, ressuscitou ao terceiro dia. Sabemos pelos evangelhos que muitos homens ressuscitaram dentre os mortos, como Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. A ressurreição de Jesus, porém, é diferente daquelas e de todas as outras em 4 aspectos. E é interessante porque às vezes aparece essa argumentação, mas se outras pessoas ressuscitaram antes de Cristo e está no Evangelho, qual é a diferença? Aqui Santo Tomás falará. Primeiramente, quanto à sua causa. Todos os outros ressuscitaram não por seu próprio poder, e sim pelo poder de Cristo, ou devido às orações de alguns santos. Nunca é pelo próprio poder a ressurreição. Primeiro motivo. Cristo ressuscitou por seu próprio poder, visto que não só era homem, mas também Deus. E a divindade do Verbo nunca se separou de sua alma nem de seu corpo. Quando quis seu corpo, retomou sua alma, e este seu corpo, segundo está escrito, tenho poder para entregar a minha alma e tenho poder para retomá-la. João 10:18. Embora Cristo tenha morrido, não morreu por fraqueza ou por necessidade, mas livremente, já sabemos isso. Ao entregar o seu espírito, deu um grande grito. Os outros, quando morrem, não podem dar gritos, porque morrem por fraqueza. Daí a exclamação do centurião, de fato, ele era o Filho de Deus. Mateus 37:54. Isso está estudado, é uma coisa histórica. Os crucificados não podiam dar um grito, era impossível, porque eles iam ficando sem ar. Justamente o trabalho do crucificado era se pôr de pé com força sobre o cravo no qual estava pregado, respirar, e ao cair o ar saía. Esse movimento se ia deixando de poder fazer pelo cansaço, pela debilidade e demais. Então, já não tinha ar no último momento, o crucificado. Cristo não somente que se pôs em pé, sino que tomou ar e gritou com toda a força. Isso manifesta de alguma maneira que morreu por própria vontade. Do mesmo modo, como Cristo entregou sua alma livremente, também a retomou livremente. Por isso se diz no credo, ressuscitou e não foi ressuscitado, como se outro pudesse lhe ter restituído a vida. Lê-se no livro dos Salmos, dormi, caí em profundo sono e ressuscitei. Salmo 3:6. Este texto não está em contradição com outro texto dos Atos dos Apóstolos, no qual se diz, este Jesus, Deus o ressuscitou. Atos 2:32. O Pai o ressuscitou e o Filho também, porque o poder do Pai é o poder do Filho. São um só poder divino. Evidentemente, uma pessoa poderia dizer, bom, Cristo foi ressuscitado pelo poder do Pai, e temos essa realidade manifestada perfeitamente aí na Sagrada Escritura. Sim, mas Cristo era Deus. O Pai e o Filho são um, também falou Jesus Cristo. Então, ressuscitou por seu próprio poder. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo se diferencia das outras ressurreições pela vida para a qual ele ressuscitou. Cristo ressuscitou para uma vida gloriosa e incorruptível. Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Pai. Romanos 6:4. Os outros que ressuscitaram para a mesma vida que tinham tido antes, como ocorreu com Lázaro. Claro, Cristo ressuscitou para não morrer nunca mais, em poucas palavras. Os outros ressuscitaram para ter um tempo mais de vida, mas voltaram a morrer. A terceira diferença entre a ressurreição de Cristo e as outras ressurreições revela-se no seu fruto e na sua eficácia. É pelo poder da ressurreição de Cristo que todos ressuscitaram. Muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Mateus 27:52. E ainda, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. 1 Coríntios 15:20.
É preciso afirmar que Cristo chegou à glória por sua paixão, conforme está escrito no Evangelho de São Lucas. Então o Messias não tinha que sofrer tudo isso antes de ser glorificado? 24, 25. Assim Cristo nos ensinou como é possível chegar à glória. Paulo e Barnabé também nos exortam. Devemos passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Atos 14, 21. Então, foi diferente pelos frutos, pela eficácia. A ressurreição de Cristo conseguiu ressuscitar outros. As outras ressurreições não, pois têm a mesma debilidade. A quarta diferença é relativa ao tempo. A ressurreição dos demais homens só acontece no fim dos tempos, e a não ser que por um privilégio especial seja antecipada, como foi a Virgem Maria, e segundo se crê piedosamente São João Evangelista, uma coisa que fica do Evangelho e alguns acreditaram um bom tempo. Cristo, ao contrário, ressuscitou ao terceiro dia. A razão disso é que a sua ressurreição e a sua morte tinham por finalidade a nossa salvação. Ele só quis ressuscitar quando isso fosse vantajoso para a nossa salvação. Se Cristo tivesse ressuscitado logo, ninguém teria acreditado na sua morte. O cara morre, imediatamente voltou, então não morreu. É muito simples, era a primeira objeção que apareceria. Se Cristo tivesse ressuscitado logo, então ninguém tivesse acreditado. Se tivesse ressuscitado muito tempo depois, os discípulos perderiam a fé, se já na morte não tinham fé. Imaginem se passava muito tempo. E sua paixão, então, teria sido inútil, porque quem ia pregar? Que utilidade haveria em ter eu derramado meu sangue se descia ao lugar da corrupção? Salmo 30, 10. Ressuscitou, portanto, ao terceiro dia, para que se acreditasse que realmente tinha morrido e para que os discípulos não perdessem a fé. E até aí, a parte teológica, a primeira sobre a descida, com sua explicação espiritual, e a parte segunda sobre a ressurreição. Logo, Santo Tomás colocará também aqui uma parte mais espiritual. Podemos deduzir do que foi exposto 4 lições para nosso bem, já uma parte mais direta para nós. A primeira é que devemos nos esforçar para ressuscitar espiritualmente da morte da alma em que caímos pelo pecado para a vida da justificação, que se obtém por meio da penitência. Primeiro ensino, nós temos que ressuscitar e trabalhar para ressuscitar espiritualmente nesta terra. Levanta-te, tu que dormes, ressuscita, tu que estás morto, e a luz de Cristo brilhará sobre ti. Efésios 5:14. Esta é a primeira ressurreição, sobre a qual diz o apóstolo João no Apocalipse: feliz quem teve parte na primeira ressurreição. 26. A segunda lição é que não devemos adiar nossa ressurreição espiritual até o momento de nossa morte, mas realizá-la já, uma vez que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Por que esperar para o último momento? Cristo não esperou ao último dia. Então nós temos que seguir nesse sentido o seu exemplo. O Eclesiástico recomenda-nos: não demores a voltar para o Senhor e não o adies de um dia para outro. 5:8. Se estás abatido pela fraqueza, não podes pensar nas coisas da salvação. Além disso, perdes uma parte de todas as boas ações que são realizadas na igreja, atraindo por tua persistência no pecado muitos males sobre ti. Disse Beda, o venerável, que o demônio, quanto mais tempo domina uma pessoa, tanto mais dificilmente a deixa. Por isso não é questão de um pecado, outro pecado, permaneço uma semana mais em pecado, vou esperar um pouco para me confessar. O demônio, Beda, o venerável, e a frase é assumida por Santo Tomás de Aquino. O demônio, quanto mais tempo domina uma pessoa, tanto mais dificilmente a deixa. A terceira lição consiste nisto: devemos ressuscitar para a vida incorruptível, de modo a não morrermos mais, ou seja, devemos perseverar no propósito de não mais pecar. Aí a importância da direção espiritual, mas ainda mais que isso, a importância de ter propósitos e perseverar na luta por esses propósitos. Se coloquei um horário de leitura espiritual, vou fazer leitura espiritual todos os dias nesse horário. Se coloquei um dia que vou assistir a missa na semana, vou assistir a missa nesses dias. Se coloquei penitência, e assim. Se poderia colocar mais exemplos.
Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em união com Cristo Jesus, que o pecado nunca mais tenha poder sobre o vosso corpo mortal, levando-o a obedecer às suas más inclinações. Não entregueis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal. Pelo contrário, entregai-vos a Deus como pessoas que passaram da morte à vida e fazei que de vosso corpo instrumento da sua vontade salvadora. Romanos 6, 11 ao 13. Como última lição, e já estamos acabando, se ressuscitamos para uma vida nova e gloriosa, devemos evitar todo o que antes foi para nós ocasião de morte e pecado. O mesmo apóstolo diz: como Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Pai, assim devemos viver uma vida nova. Romanos 6, 4. Por isso, temos que entender que às vezes é preciso perder coisas, e perder mesmo amigos, coisas materiais, lugares, situações, para viver essa nova vida. Não posso ser um bom cristão ficando com todo o que tinha quando era mau cristão. Esta vida nova é vida de justiça, que renova a alma e a conduz à vida da glória. Amém. E aí acaba este artigo Santo Tomás de Aquino. Espero que tenha ficado bem claro, que seja de utilidade espiritual, não somente intelectual, sino também espiritual, pelos conselhos que Santo Tomás dá e que são realmente maravilhosos. E, se Deus quiser, continuamos nosso curso a próxima semana. Deixo para vocês agora a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E viva Nossa Senhora!